se não precisamos mais dos templos, se em Atos 7:48 está escrito que Deus não habita em casas feitas por mãos de homens, e 7:24, eu, o Senhor, que habito os céus e a terra, não habito em templos feitos por mãos de homens. Como explicar Hebreus 10:25, que diz, não deixemos de congregar, ainda mais quando se vê que vai aproximando-se aquele dia? Eu tenho dito, querido, que as heresias, elas acontecem por vários motivos. Os dois principais, texto sem contexto. Existe um contexto imediato e um contexto geral. Resumindo, o que é o contexto? Apanha-se um texto, uma porção da Escritura, e deve ser analisado tudo o que se diz antes e tudo o que se diz depois. Então, Hebreus 10:25, eu convido a você, dar uma olhada no 23, no 24, depois no 26 e 27. Congregar não é estar num templo. Congregar significa outra coisa, que eu vou dizer daqui a pouquinho. Então, primeiro, não se analisa o contexto. Segundo, não se lê ou não se analisa o texto original. O Novo Testamento foi escrito em grego. E o congregar, no grego, é não abandonar uma crença, uma fé, uma filosofia, e não frequentar um lugar. Podia ser político, filosófico. Eu tenho uma crença política, eu tenho uma crença filosófica. Então, congregar é não abandonar essa crença, é não abandonar esses princípios, essas regras, é continuar praticando onde eu estiver. Então, a carta aos Hebreus foi escrita para os judeus que haviam se convertido, mas estavam querendo voltar às práticas, aos rituais, às cerimônias do judaísmo. Não deixemos de congregar, não abandone a fé, não abandone o que você aprendeu, não abandone os preceitos que foram deixados por Cristo e pelos seus apóstolos, e não frequentar um lugar, entende? Então, o congregar no original é ter uma crença, uma fé, uma filosofia, alguns princípios e não abandonar. Você sabia que nos primeiros 300 anos da igreja não havia templos? Quem instituiu o templo foi o imperador Constantino, quando ele criou o cristianismo? Isso mesmo. A igreja ficou 300 anos sem templo, entende? Então, o congregar não é frequentar uma denominação, estar entre quatro paredes. Mas existe algum problema em frequentar um lugar, em estar entre quatro paredes? Segue para o próximo vídeo que eu vou explicar. Para o que serve a reunião dos santos, a congregação dos santos. Então, não deixe de acompanhar. Te aguardo.